Olá, financeiros, o que fazer com o nosso rico dinheirinho em 2022? Então, o primeiro objetivo desse vídeo, de fato, é resguardar o nosso patrimônio, proteger o nosso patrimônio, para depois, através das oportunidades que vão pintar, e tem várias oportunidades no mercado nesse exato momento e vai continuar ao longo do ano 2022, aonde eu devo colocar, onde eu devo aplicar o meu dinheiro para poder aumentar a possibilidade de ganho. Então vamos lá. O que está acontecendo em 2022? Olha só, 2022 nós temos uma pandemia a combater, nós temos eleições presidenciais, nós não sabemos para que lado a nossa economia de fato vai caso venha a existir uma nova equipe econômica. Como eu disse, o mercado não gosta dessas coisas. Nós também temos o quê? A nossa inflação, nós temos que combater a nossa inflação que terminou o ano acima de 10%, continua na casa de 10% e não é uma coisa que vai ser reduzida tão rapidamente, ou seja, vai demorar um tempo para o governo ou para a nova política econômica, seja lá qual for ao longo dos anos, combater a inflação. Nós também temos aumento da taxa Selic, ou seja, aumento da taxa de juros, que vem aumentando desde março, quando estava no mínimo, lá no low de 2%, terminou o ano acima de 9% e vai terminar o ano, já estou te falando, vai terminar o ano na casa dos 11% em 2022. Então nós vamos ter um aumento da taxa de juros. Você que está endividado, você que tem um endividamento, trabalha com financiamento, preste bastante atenção, porque pode ser que sua dívida aumente. E agora, direto falando para o pessoal de renda fixa. Você que gosta de renda fixa, e você que não gosta também, preste bastante atenção, porque o ano de 2022 está bastante interessante para investir em renda fixa. Eu, particularmente, não sou fã em renda fixa, mas em 2022 eu já fiz um pequeno aporte, mas eu também estou com a turma da renda fixa. Vamos lá, renda fixa. Quais são as oportunidades? Se nós pensarmos a curto prazo, o CDB continua sendo uma ótima oportunidade. Procure bastante, não vá logo de cara colocando o seu dinheiro no CDB do seu banco, procure outras oportunidades, abra conta numa corretora de valores, corretora de investimentos, e por lá você vai ter acesso a diversos CDBs de diversos bancos. Lembrando que os CDBs, eles têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, então até 250 mil, tanto faz se você vai no CDB do banco X para um banco Y, até 250 mil você vai estar protegido. Então, você vai atrás sempre daquele CDB que vai te trazer a maior rentabilidade. Isso a curto prazo. Agora, a médio prazo. Poxa, eu gosto de pensar de médio a longo prazo. Vamos lá. Nós temos o Tesouro, títulos do Tesouro Direto. Agora, quais, Deco? Tem vários títulos do Tesouro Direto. Toda vez que eu entro lá no site do Tesouro Direto, põe aí, Vini, põe aí para mim, por favor, aí o link aí do site para quem quiser aprender um pouco mais sobre Tesouro Direto. Aonde eu devo colocar no médio prazo? No médio prazo, não deixe de observar as oportunidades que o Tesouro Direto pré-fixado pode nos dar. Deco, você falou que a inflação vai subir, taxa Selic vai subir. Por que eu vou colocar o meu dinheiro no pré-fixado? É porque essas taxas, no médio prazo, tendem a cair. Então, se você fixá-las numa taxa alta, como está a inflação, IPCA, uma taxa alta, como vai estar a Selic ao longo do ano, vai estar crescendo, daqui a 3 anos, quando as taxas começarem a ser controladas, a inflação, as taxas Selic começar a reduzir, você fixou o seu dinheiro quando as taxas estavam altas. Então pode ser interessante, esse título ainda pode ser interessante nesse momento. Pode ser que daqui a 3, 4 meses, não mais. Indo para longo prazo, o que nós temos? Nós temos título Tesouro IPCA+, que é um título híbrido. Algumas pessoas podem conhecer como NTN-B, tá? Hoje em dia chama-se IPCA+. É um título atrelado à inflação com uma taxa de juros pré-fixadas. Esse investimento a longo prazo também está bastante interessante, principalmente quando a gente quer investir para proteger o nosso patrimônio. Aí nós vamos continuar ao longo prazo, saindo um pouco do Tesouro Direto, nós vamos entrar para as debêntures. A debêntures é um investimento que pouco brasileiro investe, é muito conhecido no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Eu diria que das pessoas que investem em renda fixa, praticamente a maioria investe em debêntures. Debêntures são títulos, em vez de ser títulos do governo, como nós temos Tesouro Direto, nós temos debêntures, são títulos de empresas privadas, grandes empresas, por exemplo, como o Banco Bradesco, Gerdau, nós temos Vale, elas emitem debêntures. As empresas possuem 2 maneiras de fazer captação de recursos para investir nas operações. Uma é emitindo ações ou emitindo debêntures. Quando as empresas emitem ações, elas estão cedendo
a propriedade delas, parte da propriedade para o investidor. Então, quando você compra ação, você compra um pedaço da empresa, você é dono daquela proporção da empresa. Quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa, você não é dono dela. É como se você emprestasse dinheiro e a empresa vai falar para você, olha, daqui a uns anos eu devolvo o dinheiro corrigido de juros. Essa é a debênture. As debêntures são bastante interessantes e devem ser, sim, levadas em consideração para o mercado brasileiro. Existem várias debêntures muito interessantes. Eu invisto em debêntures a longo prazo. Também temos as letras financeiras, que são parecidas. Você vai estar emprestando dinheiro para as sociedades, né, para as empresas privadas, para as instituições privadas. Só que as letras financeiras requerem um pouco mais de recursos. Nós estamos falando aí de mínimo de capital para investir de 50 mil. As debêntures também na casa dos 5 para cima, mas as letras financeiras é de 50, 30, 50 mil para cima. Então não é para qualquer investidor. Então nós temos aí, falei de 5 oportunidades de renda fixa, recapitulando, CDB curto prazo, médio prazo, nós temos aí o título de tesouro pré-fixado, aí nós vamos para longo prazo, nós temos o IPCA+, nós temos debêntures, nós temos as letras financeiras, olha quantas opções para você investir no ano de 2022, para você proteger o seu capital. Agora vamos passar para a renda variável. Aqui é a coisa que eu gosto, renda variável, que aqui é onde você vai ter as grandes oportunidades em 2022. Chegamos a 131 mil pontos na Bolsa de Valores brasileira e depois esse número caiu para casa dos 100. Hoje, conforme eu estou gravando esse vídeo aqui, voltou na casa dos 110, 112 mil. Então houve uma queda drástica. Em 2021, se você tivesse investido num índice, numa ETF, no BOVA11, por exemplo, que é um índice que segue, né, a volatilidade da Bolsa de Valores, você teria perdido pouco mais do que 12%. Ou seja, quem investiu num índice ou quem investiu na média da Bolsa de Valores em 2021, perdeu 12% do seu rico patrimônio, do seu rico dinheirinho que lá estava aplicado. Agora, isso pode ter te deixado um pouco triste, um pouco pessimista sobre 2022. 2022, existem várias oportunidades. Não vai ser um ano fácil. Se você quiser investir em renda variável em 2022, é melhor você, de fato, estar assistindo todos os vídeos do nosso canal, estar seguindo a gente, porque não vai ser um ano para amadores em renda variável. Então vamos lá, renda variável. Vou falar do mercado brasileiro, depois vou falar de oportunidades fora daqui. Então vamos lá, no mercado brasileiro, o que está acontecendo? No ano de crise, no ano de incerteza, nós devemos colocar o nosso dinheiro em empresas que são de utilidades públicas. Por exemplo, empresas voltadas no setor de água, de distribuição de energia, por exemplo, são ótimas oportunidades e existem empresas bastante interessantes para se investir nesse momento, nesse setor. Por quê? As empresas de utilidades públicas, elas tendem a repassar mais rapidamente o impacto da inflação para o consumidor final. Consequentemente, a receita dessa empresa ela tem menos impacto nos momentos de crise. Por exemplo, se você tem uma empresa que não consegue repassar muito rápido a alta do aumento de preços, o que acontece com a margem? O que acontece com o lucro dessa empresa? Tende a cair. Quando o lucro da empresa cai, o valor dessa empresa de mercado cai, a ação dela cai. Então, quando nós temos um movimento, uma tendência de alta de inflação, leva um tempo para as empresas poderem ajustar a sua margem de lucro. Consequentemente, o lucro da empresa final cai e o valor dela, as ações caem. Se você investir nesse momento antes, você vai perder dinheiro porque as ações vão cair. Já as empresas de utilidades públicas tendem a repassar esse impacto muito mais rápido do que as outras empresas. Consequentemente, a margem de lucro da empresa vai permanecer a mesma, porque os consumidores não podem simplesmente olhar e falar assim, não, eu não quero pagar a luz durante 3, 4 meses. O que vai acontecer? Vai ficar sem luz. Eu não quero deixar de pagar a água, porque eu vou ficar sem água. Por isso que essas empresas elas tendem a sofrer menos impacto ao longo dos momentos de crise. Então essas são as oportunidades. Outra coisa que aconteceu também em 2021 foi que o nosso mercado de varejo ele ficou bastante retraído. As empresas de varejo sofreram muito e as ações despencaram. E o mercado de varejo tende a fazer uma breve retomada. Então existem oportunidades de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores no setor de varejo. Olha a dica de ouro aqui. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Nós vamos ter, o governo americano já anunciou alta de juros no mercado para 2022. O que acontece?
Com a alta de juros, numa economia mais firme, uma economia mais consolidada como a americana, os investidores globais tendem a colocar o dinheiro lá. Momento de crise como nós vamos viver em 2022, alta inflação é internacional, não é só no Brasil que tem isso, é em todo o mundo. Os investidores procuram investimentos mais seguros para quê? Proteger o seu patrimônio. Então, vai existir sim uma evasão de dólar do Brasil e investidores vão estar indo para os Estados Unidos para investir o seu dinheiro, porque lá eles vão aumentar a taxa de juros e uma economia está sofrendo uma recuperação mais rápida do que a gente está tendo do Brasil. Então, nós temos a oportunidade do Brasil, porque a nossa economia vai retomar, mas a americana já está retomando e deve continuar. Então, você conseguir colocar, fazer os seus aportes, né, seja em BDRs ou investir diretamente em empresas americanas no mercado de renda variável, é bastante interessante. Outra coisa, além da alta de juros lá, que vai acontecer uma evasão de dólar do Brasil, consequentemente a nossa moeda deve sofrer um pouco de desvalorização, porque quando existe uma evasão, existe uma escassez de dólar no mercado brasileiro, o dólar tende a subir. A outra dica, presta atenção, dólar tende a subir. Você que vai viajar, você já sabe o que fazer. Outra informação importante é que o governo o governo americano acaba de anunciar que vai retirar os estímulos que foi dado no começo da pandemia. Ou seja, o estímulo que o governo deu foi para aumentar o consumo da população e, consequentemente, as empresas continuarem lucrando e a economia girando. O governo retirando, depois de alguns anos, o que vai acontecer? Deca, e agora? O que vai acontecer? Porque a população não vai ter mais esse estímulo, não vai comprar. Não, as empresas investiram muito alto em tecnologia. Embora o governo tire esse estímulo, as empresas já estão adaptadas a isso. Então, tá aí a dica. Se você for investir em renda variável nos Estados Unidos, invista em empresas voltadas à tecnologia. Tecnologia no varejo e tecnologia também na saúde. São empresas bastante interessantes que você pode estar investindo. Por exemplo, a Amazon. A Amazon é uma empresa, praticamente empresa de tecnologia. Ela tem vários fornecedores e vão lá e entregam e vendem seus produtos através de uma plataforma da Amazon. A Amazon também tem lá os seus centros de distribuição, ela também tem seus produtos, mas a grande parte da venda delas vem de outros fornecedores, ela simplesmente faz o trabalho de distribuição. Então, a Amazon pode ser um papel interessante, um exemplo de empresa que é bastante voltada no ramo de consumo, no ramo de varejo e tecnologia. Então preste atenção de empresas como essa, invista fora do país, diversifique a sua carteira. Nós estamos chegando no final desse vídeo, bastante interessante, o que fazer com o seu rico dinheirinho em 2022. E vou fazer o resumo geral aqui, você que é fã, você que é mais conservador, renda fixa, eu te dei 5 opções, também renda variável. A dica de 2022 é diversifique o seu dinheiro entre papéis, seja renda fixa, renda variável, mas também geograficamente, tirando um pouco do seu dinheiro aqui, investindo nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que eu foquei e que vai estar bastante interessante para você ter um ganho legalzinho em 2022 com bastante oportunidade. Mas não deixe também de ficar olhando as oportunidades do Brasil. Momentos de crise, como é que você vai encarar isso daí? Você vai ver o seu copo meio cheio ou meio vazio? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar, isso é o que eu tenho para vocês por hoje. Gratidão.